Ensino à distância é o tema do Cabeça para Cima de hoje. Eu recebo aqui Renato Guimarães. Ele é professor e coordenador do curso de pós-graduação em mídias digitais da Universidade Estácio de Sá. Conosco também Margarete Valverde, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é diretora do Centro de Educação Superior à Distância do Rio de Janeiro. E nossa terceira convidada é Cristina Matos da Costa. Ela é professora presencial e online da Universidade Estácio de Sá. Prazer recebê-los aqui no Cabeça para Cima, sejam bem-vindos. Vamos conversar sobre um tema que vem crescendo e muito, mas que também ainda é um tanto desconhecido das grandes massas, que é o ensino à distância. Na atualidade, o ensino à distância ele mudou de configuração. Com o advento e a confiabilidade dos correios, na verdade, o ensino por correspondência trouxe uma nova perspectiva para a educação, não só no Brasil, mas no mundo. Depois nós tivemos a evolução tecnológica e chegamos à era do rádio, onde a voz do professor, do educador, poderia chegar a lugares remotos. Veio então a televisão, e aí era o som e a imagem possibilitando a comunicação direta com aqueles que às vezes não tinham acesso às salas de aula. E o computador e a internet principalmente então revolucionou tudo de uma forma nova, onde não só som, imagem, mas acesso a textos, pesquisas, bibliotecas online, um universo infinito. A gente pode dizer que a educação à distância vai paulatinamente substituir a forma convencional de educação no relacionamento professor e aluno dentro de uma sala de aula? Bom, primeiro eu queria te falar, você tocou no assunto do correio, eu me lembrei do Instituto Universal Brasileiro, que fazia aquele trabalho, né, de mandar toda aquela documentação e as pessoas aprenderem através de correio. Mas a gente tem que separar, uma coisa é ensino à distância, outra coisa é ensino online. Todas essas outras formas são ensino à distância. O ensino online é aquele que é baseado na internet. Esse sim é o grande momento, é o que está acontecendo agora. Eu acho que é uma mudança cultural, as pessoas ainda não estão acostumadas a isso, mas eu tenho certeza que é o momento e é o futuro. Literalmente, não tem como escapar. É o futuro? Eu não diria que é o futuro, não. Para mim é o presente. Já está acontecendo, né? E vai crescer de forma que esse processo que a gente conhece hoje do relacionamento profissional em sala de aula vai ser substituído, ou isso é uma questão que a gente vai ter que manter porque é indispensável? Com vocês mesmo. Álvaro, eu acho que a gente caminha para o encontro dos dois, na verdade, né? Porque mesmo a educação à distância, né, ela não pressupõe imediatamente a ausência dos dois, né? Então, em muitos momentos, particularmente em alguns cursos, dependendo das práticas que são exigidas, por exemplo, um curso de biologia, né? Assim, não dá para pensar... Medicina. Então, a gente nunca pode imaginar que alguns cursos possam ser completamente online, né? Ou à distância, né? Só usando outros materiais, por exemplo, né? Então, a presencialidade vai ser importante sempre, né? Assim como, né, na educação presencial tradicional, né, a gente está vendo cada vez mais a entrada do uso da tecnologia, né? Então, nesse sentido, eu acho que realmente as duas convergem, né? Então, cada vez mais a educação presencial vai passar a admitir, né, o uso de tecnologias, e a educação à distância nunca vai prescindir da presencialidade, né, desses momentos, desses encontros, que são assim, importantes, né, até pela natureza humana, né, da necessidade do social, da necessidade do encontro, do olho no olho, né, assim... Isso é importante, né? Porque a troca, vamos lá, de informações, de experiências, de visões, entre até mesmo os pares, vamos dizer assim, entre os alunos, né, ela se faz bastante importante, né? O e-mail, ou os chats, ou o Twitter, enfim, toda essa possibilidade de comunicação que a gente tem hoje em dia, ela ainda prescinde literalmente da questão do calor humano em si. Você, Cristina, como professora tanto presencial como professora online, o que é que você teve que mudar na sua visão de educação educadora, né, no seu, vamos dizer assim, no seu tete-a-tete com os alunos fisicamente falando, para você se tornar uma personagem virtual, ou seja, onde as pessoas estavam vendo você pela tela do computador. O que é que mudou no seu processo de educação?
Álvaro, é uma adaptação, né, do profissional também, né, do educador, porque eu também venho de uma realidade totalmente presencial. E para mim também tem sido uma adaptação. Eu já tive a oportunidade de ser tutora, porque aí a gente chama de tutor, né, o professor, né, ele passa a ser um tutor. Então eu já fui tutora de disciplina só, onde o curso, né, na sua totalidade era um curso presencial, e que você tem algumas disciplinas que são oferecidas na modalidade online. E atualmente eu estou também como tutora de uma graduação inteira online. Então é uma outra realidade, né? Nesse momento com 10 turmas, cada turma com 60 alunos. Então no momento eu tenho 600 alunos online. E você vê um universo enorme, uma diversidade de pessoas. Aquele que vê na educação online uma oportunidade de estar conseguindo estudar, realizando o sonho da sua vida. É fantástico porque você tem alunos de todas as localidades do país, pessoas ali, né, onde de repente uma universidade ele não teria acesso. E através da educação online ele pode estar estudando, se profissionalizando, crescendo, mas que vem de uma geração em que o computador é algo assim muito novo, então tem toda uma dificuldade de adaptação. E você tem um aluno que ele já nasceu, né, oriundo da geração Y, em que ele já, desde pequenininho, é nativo digital. Digitais, né? Ele já nasce ali digitando, né? Ele já se alfabetiza junto com o computador. E aí você tem esse universo todo e é um processo do tutor ali, do profissional da área de educação se adaptar. Eu sou de formação pedagoga. Mas precisou se reciclar. Os professores, vamos dar os mais ortodoxos, ainda oferecem resistência à questão do ensino à distância? Muito. Infelizmente, sim. Muito. Nós estamos passando por essa experiência. Eu também sou da Estácio, assim como a Cristina, eu também sou tanto presencial quanto online. E a gente ouve muitos professores falando, isso não vai dar certo, isso aí daqui a um pouco vai acabar. E não é verdade. Como você falou mesmo, esses dados o crescimento é estrondoso. Nós, quando começamos lá, a própria graduação total à distância, como a Cristina falou, nós estávamos com uma perspectiva de 4 mil alunos, já temos muito mais de 6 mil alunos. A pós-graduação também, já estamos com mais de 2 mil alunos. Então, quando eu falei, é uma realidade, não é futuro, é o momento, e encontra, sim, uma certa resistência dos outros professores que não conseguiram se adaptar, não conseguiram entender como é que é essa nova forma de ensino. É problema de adaptação à tecnologia, resistência mesmo? Os dois. Os dois, né? Na verdade, os dois. Mas eu acho que a gente começa a ter resultados agora, né? Então, na Fundação CICERJ, por exemplo, nós já formamos as primeiras turmas de licenciatura em matemática, física, biologia, pedagogia, e aí já temos resultados. E esses resultados apontam para uma formação extremamente qualificada mesmo dos alunos. Como apontam, né? Apontam porque, embora a gente tenha poucos profissionais formados, poucos porque a evasão, principalmente no começo, foi grande, né? A desistência era muito grande por causa das dificuldades que os próprios alunos enfrentam em se adequar a esse novo sistema, né? Mas formamos os primeiros e eles obtiveram êxito estrondoso nos concursos, né, para o magistério, por exemplo. Então passaram nos primeiros lugares, né, em várias cidades, né, a gente tem polos em 33 cidades do estado do Rio de Janeiro e eles passaram e muito bem. Então é um dado, né? E contra esses dados não tem muita discussão. São evidências, exatamente. Então é o momento em que os professores passam a olhar, né, mais do que evidências, mais do que os achismos de cada um, né, que são resultados, são dados de fato, né, e agora eles aceitam melhor. Então, dentro da universidade pública, eu acho que esses primeiros resultados foram assim, de extrema importância para esse início de aceitação mais ampla na universidade.